Gente, queria gravar um vídeo aqui sobre alquimia, fazia um tempo já que eu queria trazer esse conteúdo para vocês, mas antes só lembrar, para aqueles que ainda não conhecem, para vocês acessarem o Clube do Terapeuta, minha plataforma de conteúdo online, para ajudar na construção do seu consultório, tanto na parte teórica, da aplicação teórica da psicologia junguiana, assim como numa parte mais administrativa, prática, para entender seu consultório. Então, enfim, uma espécie de Netflix para o terapeuta e um espaço de educação complementar à formação que você já tem. Dá uma olhada lá, acessa que você vai se beneficiar muito desses conteúdos. Mas voltando à alquimia, é o seguinte: como que a alquimia chega no mundo junguiano e talvez você ainda não saiba muito bem o que isso significa, mas eu queria fazer um passeio breve aqui para tentar ajudar vocês. Primeiro, o Jung ele vai encontrar ali na ideia do inconsciente coletivo, do arquétipo, essa dimensão atemporal e ao mesmo tempo impessoal da psique humana. E num dado momento da história, mais assim do metade para o fim da vida dele, ele vai entrar em contato com textos alquímicos, com os tratados alquímicos, Corpus Hermeticum, os escritos do Paracelso, enfim, Michael Maeder, Zósimo, enfim, diversos autores, Dorneus, por aí vai, né? O próprio São Tomás de Aquino. Então, escritos alquímicos que ele vai entrar em contato com isso, e a hora que ele começa a ler esse material, ele fica encantado porque ele encontra ali uma correspondência sobre tudo aquilo que ele já vinha tratando ao longo da vida dele, enquanto aspectos projetivos da psique, aspectos temporais e atemporais, aspectos arquetípicos, enfim. E quando ele começa a ler esse material, ele se encanta tanto que ele começa a ir atrás de textos alquímicos. E aí uma curiosidade para vocês, ele inflaciona o mercado livreiro na Europa, porque eram livros que eram esquecidos aí nos sebos europeus. Ele começa a resgatar tudo isso, textos em grego, textos em árabe, textos em latim. Grego e latim ele lia, árabe tinha outras pessoas que ajudavam ele a traduzir. Von Franz ajudou bastante nos textos em árabe. E ele começa a ler tudo isso a ponto de, até hoje, lá na casa do Jung, lá em Zurique, em Tilsnach precisamente, ele tem a maior biblioteca de livros alquímicos de toda a Europa. Então, olha a importância disso para ele. Bom, e o que ele vai encontrar na alquimia? Primeiro, gente, o que é alquimia? A alquimia era uma prática que, num sentido mais estrito, procurava entender as propriedades dos materiais. Mas os alquimistas, eles não se preocupavam estritamente com a propriedade do material no seu sentido concreto, como a química de hoje o faz, né? Química / física. A alquimia queria entender as propriedades materiais e espirituais, simbólicas dos materiais. Então o alquimista, quando ele fazia ali os movimentos alquímicos, mistura isso com aquilo outro, ele não estava tentando entender as propriedades químicas exclusivamente, mas sim o que representava em termos de correspondência espiritual. Só que tem um ponto importante, né? Quando eu uso o termo espiritual, eu não estou falando no sentido rigorosamente metafísico, mas era a maneira como as próprias pessoas da época entendiam as dinâmicas psíquicas, né? Não tinha psicologia como a gente entende hoje. Então, tudo aquilo que era uma espécie de espiritualidade praticadas por eles, hoje, muitas coisas a gente pode ler a partir de uma perspectiva psíquica, né? Então, eles não tinham essa distinção. E todo esse trabalho que eles faziam, isso é muito importante. Eles não tinham consciência de que, na verdade, todo o escrito deles, todo o experimento deles, na verdade, era um conteúdo projetivo. Então, quando ele falava dos aspectos dos materiais, ele não estava falando do aspecto do material literalmente, mas ele estava falando dos aspectos da psique humana. Ele projetava no material aspectos da psique humana. É claro que essa leitura, quem vai trazer pra gente é o Jung, porque o alquimista não sabia que ele fazia isso, ele simplesmente fazia. E aí é interessante que a alquimia,
em termos de, se a gente olha para ela literalmente, muitos vão considerá-la uma pseudociência, afinal de contas é inócuo o que ela fazia. É claro, se a gente olhar literalmente, e você mistura água com terra, fogo e água, água, terra, fogo e ar, e você vai conseguir uma quintessência, você vai conseguir uma substância imaculada, espiritualizada, uma substância perfeita. Gente, isso é uma metáfora. É claro que se a gente misturar literalmente terra, fogo, água e ar, literalmente, né, não dá nem liga, assim, mas isso é uma metáfora. Então, quando eu olho para isso literalmente, a alquimia vai ser uma pseudociência, mas quando eu começo a olhar para esses aspectos do ponto de vista metafórico e pensando em dimensão da psique, ou seja, não é a terra, o fogo, a água e o ar literalmente, mas é a terra no sentido humano. O que é terra no sentido humano? Contato com a realidade, pé no chão, sensação. O que é fogo? Fogo são os lampejos, sacadas, intuição, possibilidades. O que é água? Água é emoção, aquilo que corre, valores. E o que é ar? Ar é aquilo que expande, dá novas possibilidades de entendimento de algo. Eu posso pensar também terra, sensação, fogo, intuição, água, sentimento, ar, pensamento, pensando nas 4 tipologias junguianas, ou melhor, nas 4 funções junguianas, tipologia, extroversão e introversão. Então, gente, eu estou falando aqui de terra, fogo, água e ar, mas a alquimia não se reduz a isso, tá? Tem muitos outros elementos que participavam. Então tem o enxofre, que é o sulfur, alquímico, que é a substância básica. Eu vou ter diversas etapas alquímicas. É muito comum aqui no campo junguiano a gente falar da nigredo, albedo e rubedo. Por que essas 4 etapas alquímicas? Porque são essas 3 etapas alquímicas? Porque a nigredo significa o momento daquilo que é indiferenciado, tá tudo misturado, a ausência de luz, a ausência de diferenciação. A albedo é o segundo passo, quando a gente diferencia, eu crio o contraste, o branco e o preto. E num terceiro momento eu vou ter a rubedo, que é o tingir, é a coloração, é trazer a espiritualidade, é trazer a função transcendente, é trazer o processo de transformação de uma dupla que não se conciliava. Aí vem o terceiro elemento, que vai trazer uma possibilidade de integração desses opostos. Então é muito comum a gente falar aqui na psicologia junguiana dessas 3 etapas, nigredo, albedo e rubedo. Mas não são só essas, porque a depender de outros alquimistas, a gente vai ter 7 etapas, separácio, calcinácio, solucho, solve, coagula, enfim. E qual que é a grande dificuldade no mundo alquímico? E o Jung foi brilhante em fazer isso. É que quando ele lia os tratados alquímicos, eles não tinham nenhum tipo de normatização. Eram 20 tratados alquímicos, eram 20 formas de entender um fenômeno. E o que Jung vai fazendo ao longo do tempo, e por mais que os livros dele sejam livros difíceis de entender, a própria Von Franz vai dizer, olha, os livros de Jung são difíceis, e realmente são, mas vocês não têm ideia do trabalho que ele teve para minimamente organizar e pegar os pontos em comum de todos esses tratados. E algumas coisas em comum que ele foi pegando foi exatamente esse processo de transformação. Então a alquimia, no fim das contas, representa o processo de transformação da psique, da indiferenciação total para diferenciação total, que é o próprio processo de individuação. Eu saio de uma indiferenciação, vou me diferenciando e entro no movimento transformador que se retroalimenta. Daí o famoso símbolo do Uroboros, a cobra que se alimenta comendo o próprio rabo, um eterno transformar. Eu como e me transformo. Então, lendo todos esses livros, Jung vai conseguindo trazer para a gente alguns princípios que ele fala assim, olha, por mais que tenham 20 autores escrevendo de maneiras distintas, existem elementos em comum. Integração de opostos é muito marcado isso. O Mysterium Coniunctions, ou seja, conexões misteriosas, são 3 tratados, 3 volumes. Ele está falando basicamente da integração de opostos por 3 livros, mas não são os únicos livros, tá, gente? Vocês vão ler sobre alquimia na obra junguiana, no Psicologia e Alquimia, que é a obra básica, volume 12 da obra, Estudos Alquímicos, volume 13, aí depois vem o volume 14/1, 14/2 e 14/3, que é o Mysterium Coniunctions. Então, esses são os livros basais de alquimia. Mas a gente vai ter alquimia também no Psicologia da Transferência, no volume 16/2,
assim, a parte da psicologia da transferência é só alquimia. Inclusive, o texto da psicologia de transferência estava no Mysterium Coniunctionis, mas aí o Jung resolveu sacar ele e colocar num livro separado, né? Então, ele está ali falando desse processo transferencial, que a gente fala muito de consultório, transferência contra transferência, ele está colocando... Ele está lendo esse fenômeno transferencial à luz da alquimia, por isso é um texto bem difícil. E no Aion, também no 9/2, ele também traz conteúdos alquímicos para entender a dinâmica da psique. Então, gente, basicamente isso. Poderia falar muito mais, ficar aqui passeando, deambulando sobre esses temas, mas de fato a alquimia é um tema que me encanta muito. No meu livro, Trabalho, Sofrimento e Autorrealização, no final dele, no último capítulo, ele é basicamente alquimia, porque eu faço uma leitura dessa transformação do sujeito com relação ao seu trabalho a partir também de uma leitura alquímica, né? Ou seja, eu metaforizo alquimicamente o que significa o trabalho, falando da obra, da opus, do labor, da transformação, da integração, dessa integração espírito-matéria. Tá tudo ali no meu livro, se você quiser se aprofundar mais, você pode comprar ele ou pela Leva Cultural ou pelo site da Amazon. Beleza? Então aqui uma breve explicação para vocês e a gente pode voltar a falar desse tema. Se vocês acham interessante, comenta aí e me fala que a gente aprofunda, certo? Grande abraço, até mais.